de hoje eu vou te dar o passo a passo de como ensinar uma criança a ler e escrever. Nesse vídeo eu irei disponibilizar várias folhinhas de alfabetização. Caso você queira essas folhinhas, coloque o seu e-mail aqui embaixo que eu irei dar para todas as pessoas que comentarem aqui embaixo. Porém, para esse vídeo, eu irei fazer uma meta de comentários. Quando esse vídeo chegar a 50 comentários, eu irei disponibilizar as folhinhas. Então, divulga esse vídeo com todo mundo, o pessoal da escola, família, qualquer pessoa que tenha contato com criança que esteja no processo de alfabetização, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito! Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque assim você ficará por dentro de todas as novidades, atividades, folhinhas novas e muito mais! Iremos começar as nossas atividades a partir do poema Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não conseguir entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Marcule o nome da autora do poema de vermelho. Depois, pinte o título do poema de azul. Nesse momento, é interessante que você volte lá no poema, bem no início, e mostre para a criança qual o lugar do título e, além disso, o nome da pessoa que escreveu. Mostre qual é o lugar que normalmente essas duas coisas ficam, o título e o nome da autora. Nesse poema, eu não achei uma ilustração para colocar nessa folhinha. Por isso, eu não coloquei apenas a ilustração de uma pessoa. Então, também é interessante que você pontue isso para a criança, que em alguns livros, em alguns textos, tem apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas que faz aquela ilustração. E o nome dessas pessoas são os ilustradores. É muito importante que você tenha essa conversa com a criança, explique para ela o que é a autora, o que é um título, o que é um ilustrador, para que ela entenda qual é o real significado dessas palavras e o que eles fazem. A autora é a pessoa que escreveu o texto, mas nem sempre é uma mulher ou uma menina. Pode ser um menino, um homem, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode escrever um texto, uma poesia, um poema e vários outros gêneros textuais. Além disso, tem o título do poema, né? O título do poema é o nome desse poema. Assim como nós temos um nome, a pessoa que escreveu esse texto, que escreveu esse poema, escolheu um nome super especial para ele. E com muito amor, ela deu o nome, o título desse poema. O título do poema é Ou Isto ou Aquilo. Coloque pedacinhos de massinhas embaixo de cada palavra.
Caso você não tenha massinha, você pode usar grãozinho de feijão, grãozinho de arroz, pedacinho de papel bem pequenininho para que a criança coloque embaixo de cada palavra, porque assim ela vai conseguir contar concretamente, ou seja, com um objeto, com um material que ela vai conseguir tocar e vai conseguir entender qual é essa relação de número de palavras e quantidade. Por isso é tão importante que o responsável ofereça um objeto para que ela faça essa atividade. Quantas palavras você contou? Pinte os círculos referentes à resposta correta. Você encontrou 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras ou 6 palavras. Lembrando, cada opção tem os círculos iguaizinhos para você pintar. Ou seja, cada linha tem o número e do lado a quantidade de círculos. Eu não posso pintar um círculo de cada linha. Preciso respeitar o número e a quantidade de círculos que tem ao lado do numeral. Você pode me ajudar? A tecla de espaço não está funcionando. O título do poema está todo junto. Para separar, circule cada palavra com uma cor diferente. Ou isto ou aquilo. Desenhe quais são as situações que te deixam em dúvida e você pensa, ou isto ou aquilo. Caso a criança demonstre alguma dificuldade nessa atividade, é interessante que o responsável lembre qual é a situação que ele fica em dúvida. Por exemplo, João, lembra que você fica em dúvida quando você precisa escolher se você quer brincar ou ver um desenho na televisão. Ou então, lembra, João, quando você precisa escolher entre comer uma maçã ou comer um biscoito. E você vai mostrar para essa criança quais são as situações que ela apresenta dúvida, porque muitas vezes a criança nem sabe o que é uma dúvida. Então, nós, como responsáveis, precisamos esclarecer essa questão para a criança, e assim isso ficará muito mais claro. Mas, se você não tiver nenhum exemplo para dar para essa criança, você pode pegar um exemplo seu. Por exemplo, eu fico em dúvida quando preciso escolher se vou descansar um pouquinho no final de semana ou se vou estudar. Essa é uma situação que me deixa em dúvida. E assim a criança vai conseguir entender qual é o real objetivo dessa atividade, o que o adulto está pretendendo com essa atividade, para que o desenho não fique livre e a criança desenhe, entre aspas, qualquer coisa. Esse grafismo, esse desenho tem um direcionamento, tem um objetivo real. Por isso, nesse momento, você vai esclarecer para ela qualquer possível dúvida. Num outro momento, numa outra atividade, você pode deixar que a criança faça um desenho livre, porque assim ela também estará desenvolvendo diferentes aspectos que também são extremamente importantes para o processo de alfabetização. Desenhe 2 coisas que você lembrar que aparecem no poema. Nesse momento, é interessante que você deixe a criança lembrar sozinha. Não ajude, não mostre para ela, mas caso você veja que passaram, por exemplo, uns 3 minutinhos, 4 minutinhos e a criança não conseguiu lembrar de nada do que apareceu no poema, você vai voltar lá no poema e vai ler tudo de novo e vai falar sobre algumas coisas, alguns objetos que ela pode desenhar. Por exemplo, pode ser a luva, o anel, o sol,
a chuva. Olha quantas coisas interessantes tem nesse poema que ela pode desenhar. E o mais interessante dessas atividades é que eu fiz questão de ilustrar esse poema para que a criança tenha mais facilidade de entender o real significado daquela palavra. Então, caso ela não saiba o que é uma luva e você não possa mostrar para ela uma luva presencialmente, você vai poder mostrar a imagem, porque as imagens estão totalmente associadas ao poema. O que as palavras chuva e luva têm em comum? Chuva e luva são palavras que rimam. Agora, com a ajuda de um adulto, procure no poema palavras que rimam. Circule-as com lápis de cor e depois desenhe as que você mais gostou. Complete as frases com desenhos das palavras que estão faltando. Ou se tem pontinho, pontinho, pontinho e não se tem chuva. Nesse momento, é interessante que você volte ao poema e mostre essa frase para a criança, para que ela consiga relembrar do que estamos falando. Vamos continuar completando a frase com desenhos das palavras que estão faltando? Ou se calça a luva e não se põe o pontinho, pontinho, pontinho. Nesse momento, iremos voltar ao texto mais uma vez. Mais uma vez, iremos voltar ao poema e ver essa frase. Qual é a palavra que está faltando? Vamos separar as sílabas das palavras? Coloque um pedacinho de massinha para cada sílaba. Então, vamos lá. Nesse momento, é interessante que o adulto, além de disponibilizar um pedacinho de massinha, ou então vários pedacinhos de massinhas coloridos, diferentes, é interessante que o adulto bata a palma em cada sílaba. Vamos começar? Luva, luva. Depois de bater as palmas, você irá solicitar que a criança coloque pedacinhos de massinhas para cada sílaba. Vamos para a próxima palavra? Anel. Anel. Nesse momento, depois de falar a palavra, separar as palavras em sílabas batendo palmas, você irá solicitar que a criança coloque os pedacinhos de massinha. E por fim, vamos para a última palavra? Chuva. Chuva. Quando faço essas atividades com os meus alunos, eu gosto de sempre falar a palavra inteira. Pinte o círculo igual à sílaba falada. A imagem que está aparecendo é a imagem da chuva. E a palavrinha, a sílaba que está do lado direito da folha é o vá. Então, vamos lá. Chuva. Qual pedacinho você vai pintar? O primeiro ou o segundo? Agora, vamos para a próxima imagem. Anel. A sílaba que está do lado é a sílaba A. Qual pedacinho você vai pintar? O primeiro ou o segundo? Agora, nós iremos para a próxima palavra. Luva. A sílaba que está do lado é a sílaba lu. Luva. E agora, nós vamos para a última palavrinha. Essa palavrinha é um pouco mais complicada. Vamos tentar? Caso você tenha dificuldade, não tem problema. Esse é um desafio. Vamos lá? Dinheiro. A sílaba que está do lado é nhei. Dinheiro. Qual círculo nós iremos pintar? Clique as imagens a primeira letra da palavra. Nesse momento, além de você mostrar a primeira letra da palavra, é interessante que você fale o som dela. Então, vamos lá. Chuva. Chuva começa com a letra C. Porém, essa letrinha tem um som, K. Anel começa com a letra A.
Porém, essa letrinha tem um som. A. Luva começa com a letra L, mas o L tem um som. Dinheiro começa com a letra D, mas essa letrinha também tem um som. D. Por que eu faço esse momento com a criança? Porque assim ela irá entender que todas as letrinhas têm um som. E quando ela juntar as letrinhas, quando ela começar a ler e efetivamente começar a decodificar esses códigos, ou seja, a entender o nosso alfabeto, ficará muito mais fácil esse processo, pode ter certeza, porque assim ela irá entender a raiz da alfabetização, a raiz da leitura e também, consequentemente, da escrita. Numere os versos do poema na ordem correta. Nesse momento, é interessante que você volte ao poema lá na frente e mostre para a criança que cada frase tem o seu lugar. Ou seja, nós não podemos começar o poema trocando as palavras, colocando a última frase sendo a primeira sendo a última. Ele tem uma ordem e nós precisamos respeitar essa ordem. E assim, você irá mostrar para a criança como funciona a estrutura desse poema, como ele existe, como ele é. E depois, você irá pedir para a criança numerar, colocar o número do lado. Então, vamos lá. Esse aqui corresponde ao verso 1. Já esse aqui corresponde ao verso 2. E esse aqui, qual é o verso que está correspondendo? Vamos voltar, vamos ver, vamos entender. E assim, além de você estar trabalhando o poema, a ordem do poema, você estará trabalhando os versos desse poema. Como vocês já sabem que eu acredito no processo de educação com brincadeiras, jogos, atividades lúdicas, eu faço questão de sempre botar uma brincadeira. E para essa atividade eu fiz uma cruzadinha. Essa cruzadinha é feita com algumas imagens do poema, com algumas palavrinhas do poema. A criança deverá pegar a imagem, olhar para a imagem e falar qual é essa palavra que corresponde à imagem. Então, nós temos a chuva, a luva, o dinheiro, o sol. E depois ela irá completar a cruzadinha. Caso a criança apresente alguma dificuldade, eu coloquei as palavrinhas do lado para que ela tenha um apoio. Depois que ela fizer cada palavrinha, é interessante que você faça um tracinho nessa palavrinha para que ela não se perca e consiga completar a atividade muito bem. Espero muito que você tenha gostado dessas atividades. Beijos e até a próxima! Tchau!